Olá, amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um. Mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco da palavra do Senhor, meditar a respeito da palavra e assim levar em consideração tudo aquilo em que é bom e agradável, não somente para os nossos ouvidos, não somente para aquilo em que nós temos como palavra, mas também para o nosso coração. Levar a sério aquilo em que a palavra do Senhor Jesus tem a nos dizer. Esta semana foi uma semana um tanto tumultuada, um tanto complicada, muitas decisões a serem tomadas e dentro dessas foi decidido pelo conselho em não termos culto esse final de semana e é por isso que eu estou passando este vídeo a vocês. Logo, dentro de breve, sairemos destas dificuldades e teremos culto normalmente com todos presentes, louvando e engrandecendo o nome do Senhor, exaltando a Ele com todas as nossas forças, com todo o nosso ânimo e com tudo aquilo em que nós temos em vida. Esta semana também me veio à mente uma palavra em que se encontra lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 em diante, a respeito de uma pessoa em que se encontrava numa situação bem difícil. Uma situação que talvez nós, você e eu, não nos encontraremos jamais. Mas ele se encontrava numa situação física extremamente difícil. Ele era cego. Mas o interessante é que nós temos muito a aprender com este homem. E olha o que diz lá em Marcos capítulo 10, 46 em diante. Lá diz assim: Então, chegando a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Anônimo, levanta-te, ele o está chamando. Lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Bem, o que nós temos a aprender com esta palavra? Primeiramente, nós não podemos nos deixar calar pela multidão em que nos cerca. Alguns querem nos calar completamente e querem dizer a nós o que devemos ou não devemos fazer, e outros querem simplesmente deixar com que vivamos na pobreza, calados, cegos, oprimidos, sobrecarregados por uma situação em que muitas vezes nos está afligindo ou nos está oprimindo e levando a nós cada vez mais a uma pobreza e uma cegueira cada vez maior. Seu estado natural, o estado natural de Bartimeu era cego, homem pobre, que não tinha o que fazer a não ser pedir esmolas à beira da estrada. Sua certeza, Jesus pode curá-lo. Esta era a certeza em que estava no coração dele, e quando ele ouviu de que Jesus passava por ali, simplesmente clamou ao Senhor em voz alta e não se deixou calar pela multidão. Pelo contrário, cada vez mais que o repreendiam, mais alto ele clamava ao Senhor, e mais alto ele pedia por misericórdia do Senhor Jesus. Terceiro, sua atitude de não se calar e não se acalmar, de estar clamando ao Senhor constantemente, indo em direção ao Senhor, mesmo não podendo ver, ainda assim ele se colocou prontamente de pé para ir ao encontro do Senhor Jesus. Ele não deixou de lado a sua perseverança. Ele sabia de que a solução para a sua vida estava à sua frente e que tinha passado por ele, e de que através de seu esforço e de sua perseverança ele poderia alcançar a vitória de poder enxergar e de poder continuar a sua vida tranquilamente, sem precisar pedir esmola à beira da estrada. Ele sabia de que, tendo vista, poderia trabalhar, poderia ver a sua família,
poderia ver aquilo em que estava à sua frente, para poder fazer daquilo em que tem em suas mãos algo precioso, algo formidável, que é o trabalho. O interessante é que quando ele clamava, enquanto clamava, Jesus ia andando. Mas quando ele clamou cada vez mais alto, Jesus parou e chamou-o para perto de si. E através disso, aquela multidão em que o repreendia, trouxe ele até a presença do Senhor Jesus. E através disso, a sua fé o salvou e deu a ele a vista novamente. Deu a ele a certeza de que ele seria curado, se pudesse chegar até Cristo Jesus. Aquela mesma multidão em que o tentara calar, foi a mesma multidão em que o levara aos pés de Cristo Jesus. Mas sabem por que disso? Porque ele não se calou. Ele continuou firme e forte, perseverando na sua certeza de que deveria se encontrar com Cristo Jesus. E assim, ele prosseguiu em seu caminho, sabendo de que a salvação estava à sua frente. Em sexto lugar, estava pronto a fazer a vontade do Senhor Jesus. Estava pronto a seguir a Cristo Jesus. Estava pronto a chegar na presença do Senhor Jesus. Não sabemos ao certo o que pode ter passado sobre a vida dele. Não sabemos ao certo também o que realmente ele ouvira a respeito de Cristo Jesus, mas com certeza ele já ouvira falar a respeito dos milagres em que Cristo Jesus operara na vida de muita gente. E ao ele saber de que Jesus estava passando em sua rua, ele prontamente se colocou à disposição e em pé para clamar e procurar a vontade do Senhor sobre a vida dele. A fé dele o salvou. A fé dele levou a ele a crer de que ele enxergaria novamente. Assim o Senhor o curou. Assim o Senhor fez com que ele voltasse a enxergar e voltasse a ver o mundo em sua volta de uma forma em que possivelmente ele nunca tinha visto. O interessante é que Jesus chega a um certo momento, lá no versículo 51, em que faz uma pergunta em que para nós talvez seja incabível, mas para Jesus é importante. E para aqueles em que estavam à sua volta era muito importante. O que queres que eu te faça? Nem sempre a situação desastrosa da nossa vida é realmente aquilo em que nós precisamos para sermos curados. Algumas vezes nossa situação física é precária, mas a necessidade em que temos não é de uma cura física, mas sim de uma cura emocional e espiritual. O que nós precisamos é deixar com que o Senhor Jesus nos cure, nos transforme e nos lave e nos limpe de dentro para fora. E o que Cristo Jesus pede para cada um de nós é exatamente isso em que ele pediu a Bartimeu. Ele simplesmente chegou e disse: o que queres que eu te faça? Jesus está disponível a cada um de nós. Jesus quer tirar a nossa cegueira, a cegueira espiritual em que muitas vezes nos cercam e que muitas vezes nos oprime a deixarmos pobres espiritualmente e deixarmos no alento, sem sentido de vida ou sem um propósito para alcançarmos perante aquilo em que o Senhor colocou em nossa vida. E o interessante é que o Senhor concede a nós aquilo em que nós precisamos e assim ele diz: vai, a tua fé te salvou. Nós precisamos ter fé e acreditar de que Cristo Jesus é a salvação de nossa vida e de que através do amor de Cristo Jesus nós conseguimos chegar a um verdadeiro sentido para viver e deixamos de sermos cegos daquilo em que o Senhor tem proposto a cada um de nós. Não podemos continuar cegos, mas devemos olhar para aquilo em que o Senhor tem à nossa frente. O propósito do Senhor precisa ser cumprido em nossa vida. Por isso, algumas vezes somos que nem o Bartimeu, cegos, e não conseguimos ver o que Deus tem a nos dar pela frente. Que nós possamos ser curados desta cegueira e que nós possamos ter a bênção do Senhor à nossa vista constantemente, louvando, engrandecendo o nome dEle, porque Ele nos salvou. Você está pronto a ser curado pelo Senhor? Que Deus te abençoe.